E aí, pessoal, tudo bem? Bom, primeiramente eu queria agradecer a disponibilidade de vocês. É um painel que eu especificamente estava muito ansiosa, né? Acho que todos nós. Então, a gente queria começar aqui... Posso eu? Sim, com certeza. Vamos lá. Pessoal, então, para começar o nosso painel, eu queria que vocês se apresentassem. Então, vai por ordem alfabética, querem deixar a Paula primeiro, enfim, vocês se resolvam. Eu queria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho quem são vocês e qual que é a ligação de vocês com esse tema da inclusão, que é o tema do nosso painel. Legal. Vamos de ordem alfabética? Vamos deixar o Cássio começar, pode ser? Bora lá. Pode ser. Galera, boa noite. Primeiramente, é um prazer estar dividindo esse espaço com os colegas e estar aqui podendo compartilhar um pouco da minha experiência com vocês, todos que estão aí nos assistindo. Me autodescrevendo, eu sou um homem branco, estou usando uma camiseta polo branca. Por incrível que pareça, eu tenho cabelos loiros e a barba preta, bem preta, de aproximadamente uns 2 centímetros. E ao fundo tem só a minha porta e uma cadeira. Um pouquinho sobre mim, eu já rodei um pouco aí no que diz respeito ao mercado de trabalho e também a militância aí no que diz respeito à inclusão de pessoas com deficiência, né? Eu sou uma pessoa com deficiência, tenho baixa visão, eu sou formado em Direito, já fui conselheiro tutelar, já fiz uma série de coisas e atualmente sou desenvolvedor em back-end e tenho aí uma experiênciazinha com essa questão de palestras e, enfim, tá dentro das empresas para poder contribuir um pouco com a visão de quem é também pessoa com deficiência. Show. Sou eu então, né? Vamos lá. Bom, pessoal, primeiro, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu já conheci o Álvaro aí, eu fiz coordenação do TDC aqui em Floripa com ele, e é um tema, assim, que eu amo mesmo, de paixão, né? Então, eu sou Paula, sou mulher, branca, estou com o cabelo amarrado, um rabinho de cavalo, tenho óculos, meu óculos tem armação azul clarinha, e eu tô com uma jaqueta branca e um lencinho, que eu estou em Florianópolis e tá frio aqui, viu, gente? Meu Deus! O Vini tá concordando comigo ali, a gente tá sofrendo com esse frio aqui do sul. Tá difícil. Bom, a minha história, né, com diversidade, acessibilidade, ela começa muito, na verdade, ela tá presente em toda a minha história aí, profissional. Eu iniciei minha carreira trabalhando na Gol Linhas Aéreas, e lá eu era da parte de treinamento e desenvolvimento, então, desde sempre, a gente precisa treinar, eu treinava as pessoas de aeroportos, né, de check-in, embarque, desembarque, e a gente, desde então, precisa treinar essas pessoas para atender pessoas com deficiência, né, então foi aí que eu comecei a estudar isso, como a gente faz isso da melhor forma, como a gente aprende a ensinar eles, né, a darem aí um melhor atendimento, né, um melhor acolhimento para esses passageiros, né, que tinham essa necessidade. E então começou aí da Gol, eu trabalhei 9 anos na Gol, então com esse tema, conheci pessoas incríveis lá, assim que e foi lá que eu aprendi que a gente precisa ser muito parceiro das ONGs, das associações, né, que trazem muita informação para a gente disso, eles trazem essas necessidades e como a gente precisa tratar dentro das empresas, eles trazem isso para a gente com uma forma mais clara e mais fácil, sem a gente precisar ficar se batendo aí. E aí eu fui trabalhar na Softplan, e na Softplan foi uma realidade um pouco diferente. A gente precisava contratar pessoas, tinha essa necessidade da cota, mas tinha também a questão de uma mudança de cultura, que bem quando eu entrei, a empresa já tinha 20 anos, e a gente estava numa mudança de cultura, onde a gente queria fazer diversidade e acessibilidade mesmo, para ser uma empresa diversa e acessível fora cota, né? E aí eu criei um programa lá dentro, que eu tenho muito orgulho, assim, paixão até hoje, que foi um programa de inclusão, e a gente treinava as pessoas, porque a gente viu que nesse momento a gente descobriu, né, que era muito difícil ter pessoas capacitadas na área de TI. Então a gente falou, cara, vamos formar essas pessoas, vamos ajudar essas pessoas, né? E aí eu criei esse programa aí de inclusão, onde
tinha uma trilha de treinamento ali dentro. Aí isso fez parte da minha vida toda, né? Softplan, fui para a Cassol, trabalhei com acessibilidade e hoje em dia eu estou coordenadora da AutoQI, que é uma empresa de software também, e claro, né, trazendo todo esse meu amor aí por diversidade e acessibilidade sempre. Então, já pensando aqui, estou aqui só 2 meses, já pensando em vários programas, em várias coisas legais que a gente tem para fazer aqui dentro. Vai lá, Vini. Maravilha. Valeu, Paula, valeu, Cássio, muito legal estar aqui com vocês falam super bem também, né, muito legal ouvir vocês e ouvir as histórias de vocês. Eu sou Vinícius Schmidt, para quem não me conhece, para quem me conhece, eu também sou Vinícius Schmidt, não, brincadeira, e eu tô hoje como consultor de diversidade e inclusão, tenho a minha própria consultoria, trabalho dando suporte a empresas a desenvolverem programas de diversidade e inclusão. Então, isso é a essência de todo o meu trabalho hoje, é com o que eu ganho a minha vida, mas também com a forma como eu acredito que eu consigo impactar o mundo e a realidade de alguma forma, né, de alguma maneira. Já trabalhei na RD Station e construí o programa de diversidade e inclusão lá da empresa. Foi uma experiência super legal estar em empresas de tecnologia e falar sobre diversidade e inclusão. E agora estou trabalhando com outras empresas de forma geral. Antes de continuar, lembrei aqui, deixei eu me autodescrever, eu sou um homem branco, cabelos loiros um pouquinho grandes aqui, precisando cortar, inclusive. A barba é grande, não tão grande quanto a do Cássio, mas já grande em todo o rosto. Estou com um headset preto com microfone que vem até a frente da minha boca, utilizando uma camiseta azul. Estou sentado aqui na minha cadeira. Do meu lado, na câmera, tem uma porta aqui do meu escritório e ao fundo tem um armário que está bem vazio, só com algumas coisinhas, uns bonecos que eu fiz uma mudança recente, não consegui botar tudo no lugar ainda, então está parecendo meio vazio. Bom, descrição feita, diversidade e inclusão é parte da minha essência como ser humano, né? Eu sou pessoa com deficiência e faço parte da comunidade LGBTQIAP+, então tenho 2 vertentes da minha identidade que dialogam com esse tema de forma muito evidente, e deficiência sendo a principal delas, né? Tenho uma deficiência congênita, então nasci com a minha deficiência, vivi minha vida inteira tendo essa deficiência, mas me reconheço há pouco tempo como pessoa com deficiência. E a gente pode falar um pouco sobre esse processo de reconhecimento, como ele é importante. Porque a gente tem uma deficiência, a gente vai convivendo com diversas barreiras. Mas é quando a gente entende que essas barreiras fazem parte do ambiente, que não são nossas, da nossa essência e da nossa vida, é que a gente começa a se entender como pessoa com deficiência. E esse processo foi um dos processos fundamentais para me levar a trabalhar com esse tema, a entender que, de fato, eu poderia colaborar a partir dessa perspectiva e ajudar outras pessoas com deficiência a alcançarem privilégios que eu tive. Eu tenho 2 graduações, sou jornalista e psicólogo, hoje tenho um trabalho que me sustenta muito bem, moro sozinho, que para pessoas com deficiência é um passo gigantesco de conquista de autonomia e independência. Então eu tenho muitos privilégios e tenho como parte da minha missão garantir que outras pessoas com deficiência acessem o mesmo espaço. E aí eu não falo só com pessoas com deficiência, eu falo para pessoas sem deficiência também, porque grande parte do veículo para a gente conseguir a nossa inclusão está na mão de pessoas sem deficiência, que na grande maioria das vezes são as pessoas que estão tomando decisões, que estão contratando, que estão construindo programas de diversidade e inclusão. Então eu tento dialogar muito com pessoas sem deficiência também para a construção desses espaços, né? Diversidade e inclusão para mim é essência, e o tema que a gente vai discutir aqui hoje nesse painel também é essencial. Fiquei muito feliz pelo convite e estou muito feliz aqui de estar falando com vocês. Bom, para começar o nosso painel, né, só para avisar a galera que está assistindo, podem colocar perguntas no chat, a Juliana vai estar acompanhando aqui o chat, vai estar fazendo as perguntas. Então vamos lançar uma primeira pergunta para vocês discutirem, aí eu queria entender, né, um pouquinho de cada um. Para vocês, o que é inclusão? Profunda essa. Pergunta fácil de responder, né? Tranquilinho, assim. O Álvaro já chegou com os 2 pés no nosso peito. Sim. Né? Bom, galera, eu posso começar a reflexão aqui. Eu acho que a inclusão, ela tem vários ramos, né? Se a gente for pensar a partir da perspectiva sociológica, a gente vai trazer alguns aspectos histórico, jurídico e etc, né? Nós temos várias abordagens. Então, para não me ater a uma coisa só, eu vou dizer um pouco do que é para mim, né? Que eu acho que é um mix de tudo isso associado à experiência de ser incluído, né? Que não tem a ver apenas com pessoas com deficiência. Todos nós
enquanto indivíduos, enquanto seres humanos, passamos pelos nossos processos de exclusão, né? Isso faz parte de viver em sociedade. Então, eu acho que a inclusão tem muito a ver com aquilo que você sente, com a capacidade do meio onde você se encontra, onde o indivíduo se encontra, de se sentir parte daquilo, né? Mas se sentir uma parte ativa daquilo, uma parte que contribui, uma parte que tem o seu valor, consegue entregar valor junto aos seus pares, né? Falando de uma perspectiva talvez até meio corporativista, né? E para isso a gente precisa ter todos os insumos e enfim, aspectos que são diz respeito à acessibilidade, etc, né? Acho que é uma visão meio genérica, mas compõe um pouco do meu olhar sobre essa pergunta aí. É isso. Tem vários... A inclusão, ela é você incluir a pessoa no meio verdadeiramente, né? Então, não é eu contratar uma pessoa, ok, eu sou uma empresa inclusiva, né? Eu contratei aqui uma pessoa com deficiência. Mas a gente incluir ela verdadeiramente, né? Essa pessoa consegue fazer tudo que as outras pessoas conseguem fazer, né? Como é que ela vai bater o ponto dela? Como é que ela vai pegar uma água? Tem um exemplo agora ali. A gente tem nossos filtros, eles eram todos em cima, assim, e a gente tem uma pessoa que tem a deficiência nas mãos, e a primeiro dia ela chegou e falou, não consigo pegar água aqui, né? Putz, né? Calma aí, na hora, vamos descer esse negócio. Isso é inclusão, né? É a gente ter as pessoas trabalhando todas iguais, né? Todo mundo junto, igual e com as mesmas condições. É dar condições para todas as pessoas conseguirem viver bem no ambiente, né? Acho que inclusão, resumindo, né? E aí a gente sabe que tem várias, né? Tem as barreiras aí atitudinais, mas tem também as arquitetônicas e várias outras, né? Que a gente poderia ficar aqui falando a noite inteira, mas acho que resumidamente é isso, assim, a gente dar condições para todos viverem de forma igual, né? Perfeito. Cássio e Paula colocaram muito bem, queria complementar só com uma perspectiva que eu gosto muito de trazer, duas, na verdade, que eu acho que complementam esses pontos. Primeiramente, a perspectiva de a gente entender que não é somente estar nos ambientes, né? E não é somente ter possibilidade de atuar, mas também autonomia e independência para isso. Inclusão tem muito a ver com quanto a gente também tem como indivíduos, poder de construir espaço e de tomar decisões daquilo que a gente está gerindo, daquilo que a gente está atuando. É muito comum a gente ver pessoas com deficiência, principalmente, mas em tantos outros pilares que a gente fala de diversidade, assumirem espaço dentro de organizações e não terem, de fato, autonomia para entender que o seu trabalho é feito por si, né? Existe um microgerenciamento, existe a preocupação de que não vai conseguir fazer, então deixa eu ficar perto. Não, deixa que eu faço, para você não se incomodar. Então, tem sempre uma perspectiva que muitas vezes parte de um lugar de querer ajudar, mas que não percebe como é relevante para a gente essa autonomia. A gente precisa garantir que a gente tenha poder para tomar decisão daquilo que nos pertence, daquilo que faz parte do nosso trabalho, justamente porque é o nosso trabalho. Aqui a gente está falando de mundo organizacional, a gente pode pensar em qualquer outro espaço, né? A minha inclusão dentro de um espaço público é saber que, por exemplo, eu posso entrar num ônibus e eu consigo fazer isso de forma autônoma, claro que com o suporte de alguém que utilize um elevador, mas eu na minha cadeira de rodas consigo entrar no ônibus, consigo circular nele e consigo ter independência de chegar num ponto de ônibus, de adentrar o ônibus, de pagar, de fazer tudo que eu preciso fazer. Então, a autonomia é um princípio fundamental da inclusão. E o segundo que eu queria pontuar brevemente também é a segurança. Segurança principalmente psicológica, de a gente garantir que dentro dos espaços que a gente está habitando, que a gente está ocupando, que a gente esteja de fato com segurança para trazer aquilo que nos incomoda, para apontar recursos de inclusão que talvez não estejam presentes e principalmente segurança de a gente não imaginar que a qualquer problema, a qualquer crise, a qualquer situação, a gente vai ser punido ou a gente vai ter, como dentro do mundo organizacional, por exemplo, o nosso emprego colocado em risco. Esse tipo de segurança é muito importante também e fundamental, né? Nem sempre a inclusão vai ser feita de um dia para a noite ou vai ser feita na entrada da pessoa com deficiência, por exemplo. A gente muitas vezes vai ver uma inclusão ao decorrer
Até porque a gente não é completo detentor e mestre de toda a nossa inclusão. Tem coisa que a gente não sabe, que a gente vai aprender conforme a gente vai fazendo. A gente não detém todo o conhecimento do universo. Então é muito importante a gente ter segurança de poder levantar a mão e dizer, ó, esse recurso não está funcionando, preciso de outro. Olha, não sabia que eu ia precisar desse recurso, mas agora eu sei, porque eu estou fazendo o trabalho e eu percebi que eu preciso desviar um pouco disso aqui, preciso fazer uma coisa ou outra, mudei de função, preciso de outro recurso. Esse nível de segurança aí também é fundamental para a gente garantir inclusão. Cara, eu como pessoa com deficiência não tenho como não fazer uma advertência de que é isso, cara. É isso mesmo. Perfeito, essa segurança perfeito. psicológica de que você pode expor as suas demandas particulares é muito importante para fornecer uma inclusão real, né? Paulo, não sei se você quer falar alguma coisa. Eu ouvi seu microfone. Tô concordando, tô falando que é perfeito, é isso? Isso, Tô falando alto, vou fechar meu microfone aqui. Não, de boa, é que minha internet tá meio ruim aqui. Gente, eu não vou me delongar nisso, mas eu só queria tocar num ponto que eu acho que conecta e amarra todas as três posições, as três reflexões aqui, que infelizmente é um tema que é pouco discutido, que concentra vários desses aspectos, um tema acadêmico, né, um pouco mais acadêmico, mas eu acho que todos os gestores e pessoas preocupadas com a inclusão poderiam estudar mais sobre esse e trazer esse tema para dentro da sua dinâmica aí de reflexões de cultura e etc., que é o tokenismo, né? Não sei quantas pessoas já ouviram falar desse termo, que fala justamente sobre isso, né? Que vem o tokenismo, a palavra em si, a questão etimológica, vem da ideia de ser um pequeno token, literalmente um token, um símbolo, né? Então, muitos falaram, vocês dois falaram aqui da questão de termos uma pessoa para inglês ver, né? Esse ditado aí que vem do nosso histórico brasileiro. Mas é justamente isso, né? Não adianta eu ter uma pessoa no meu quadro de funcionários para cumprir lei de cotas, não adianta eu ter uma pessoa para dizer que eu faço um marketing endócrino ali da inclusão dentro da minha empresa, ou mesmo um papel de campanha externa, né, de que que a minha empresa é uma empresa inclusiva, e colocar uma pessoa com deficiência, contratar uma pessoa com deficiência, e de repente essa pessoa ela se torna uma pessoa com deficiência que está contratada, não um profissional, né? Ela se torna o meu token e não um profissional que foi contratado para aquela finalidade. E isso é uma coisa que todo gestor e toda equipe que tem uma pessoa com deficiência tem que ter cuidado para não cair nessa armadilha, né? De que eu estou incluindo porque porque está aqui comigo, né? Ou se não, você é um designer, mas eu quero que você opine, você é um UX da vida, quero que você opine sobre como pessoas negras, porque você é negro, você vai entender esse público, então eu quero que você opine sobre isso. Só que, na verdade, ela não foi contratada para isso. Ela não foi contratada para ser um token, uma representante, ela foi contratada para ser um designer, né? Então, seria isso. Perfeito, Cássio. E tu sabe que agora na tua fala, assim, eu fui lembrando, né, que, bom, eu não tenho uma deficiência, eu tenho minhas limitações, mas não tenho deficiência. Mas desde o início, como eu contei na minha apresentação e que eu venho, né, trabalhando com isso, eu tenho uma coisa muito assim, eu levanto muito a bandeira que todas as pessoas são iguais, cada uma com a sua limitação, né, mas todas as pessoas são iguais, precisam trabalhar juntas, eu tenho muito isso. E no início eu ficava muito tentando descobrir, através de literatura e das ONGs, e meu Deus, como é que a gente faz, né, como é que eu vou tratar, principalmente o deficiente visual, eu tinha muita dúvida com o deficiente visual, né? Eu falava, gente, como que eu vou ter um deficiente visual dentro da empresa? Como é que ele vai trabalhar? O que eu tenho que adaptar? E eu sempre buscando as respostas, né? E quando eu descobri que era só eu ter uma pessoa deficiente visual do meu lado e eu perguntar isso para ele e ele me responder em 5 minutos, né? Então, eu defendo muito isso hoje em dia, assim, de pergunte, né, para a pessoa, chama a pessoa, pergunta. A gente contratou um time de deficientes visuais na Softplan, incrível, incrível. E volta e meia o pessoal me chamava, Paula, fulano bateu como é o nome daquele divisor de fluxo? Bateu no divisor de fluxo, pelo amor de Deus, não sei o quê. Eu ia lá e perguntava, né, bateu, tá te incomodando, como é que tá? Ixi, Paula, não, meu Deus, eu bato nisso desde que eu nasci, eu bato nas coisas, é assim a minha vida, não tem problema, pode dizer para eles não se preocuparem,
né? Então, e a gente vai aprendendo, perguntando mesmo para as pessoas, né? E não adianta a gente tentar descobrir a fórmula, meu Deus, qual é a fórmula de atender, de tratar, que precisa ter a pessoa para ter inclusão. E outro ponto também, que é um ponto bem importante, assim, que no início, quando eu comecei a buscar essas ONGs, eu ia muito na ASIC, eu fiquei muito próximo da ASIC aqui de Santa Catarina, né, que fica aqui em Florianópolis, e quando eu comecei a ver que tinha empresa que contratava para ter no quadro de funcionários, mas as pessoas estavam dentro da ASIC, fazendo serviço lá, eu falei, gente, eu não sei aonde eu vou chegar, né, com o meu trabalho, mas eu tenho certeza do que eu não vou fazer nunca na minha vida, porque isso não é inclusão. Né? Como é que a empresa contrata, está lá dentro da lista de colaboradores, mas a pessoa não está dentro da empresa, sequer conhece quem é presidente, quem é o líder dele, quem nada. Né? Ela continua dentro do mesmo ambiente que é a SIC, que foi a associação que fez ela, desde que ela nasceu, ela está lá dentro, ela conhece só aquelas pessoas, então isso não é inclusão. Né? E quando eu vi isso, foi uma coisa que eu fiquei muito indignada, e eu falo isso aos quatro ventos, eu fui até, assim, a Paula, sem ser soft plan, eu fui atrás disso, porque eu falei, gente, isso não pode acontecer, né? Não é certo. Então, essa é uma coisa que eu lembrei também e que fala muito dessa questão de inclusão, né? A gente incluir de verdade também tem isso, né? Tem que trazer, né, para dentro do ambiente, isso é inclusão, né? Perfeito. Nesse ponto do tokenismo que o Cássio trouxe, que é um tema bem legal de estudo mesmo, e dentro do tema de deficiência tem um impacto muito gigantesco, porque a gente acaba sendo reduzido a nossa deficiência, né, Cássio? A gente acaba passando a ser o Vini da cadeira de rodas, o Vini com deficiência física, o Vini deficiente físico, e limita a nossa identidade, a nossa deficiência, o que é algo que a gente já está bem acostumado a presenciar, mas que não deixa de ser tão nocivo da primeira até a última vez que a gente vivencia isso, mas também tira o protagonismo, né? O que eu quero dizer com protagonismo? Quando a empresa contrata uma pessoa com deficiência, entende que a partir desse momento ela entende e conhece sobre deficiências e pessoas com deficiência. E não entende Sim. que aquela pessoa com deficiência tem a sua deficiência e outras pessoas vão ter outras deficiências. E, para além disso, ela pode ter uma deficiência física, como, por exemplo, eu tenho, só que a minha deficiência, a minha experiência, a minha vivência com isso é muito diferente de outras pessoas com deficiência física também. Então, a minha experiência, ela dita sobre mim. E aí o tokenismo traz essa generalização. Agora eu conheço a pessoa com deficiência, agora eu sei de tudo. Ou aquela velha história, não, eu tenho um amigo com deficiência, eu entendo do tema. Não, você entende desse seu amigo. Então, a gente generaliza demais a temática de deficiência e isso faz com que a gente perca a perspectiva do protagonismo do indivíduo, de que a inclusão só acontece quando, de fato, a gente coloca a pessoa como frente do trabalho de inclusão e a gente inclui o indivíduo. Eu incluo o Cássio, eu incluo o Vinícius, eu incluo o Álvaro, eu não incluo a deficiência, incluo a pessoa. A deficiência é só veículo para eu entender que recursos que eu preciso. O que talvez eu já possa adiantar, porque eu sei que o Cássio, como uma pessoa com deficiência visual, vai precisar de um software ledor, muito provavelmente. E eu já posso me adiantar, mas qual software? Não, peraí, deixa eu ver o que o Cássio usa, não sei. Tem vários softwares diferentes, tem várias formas diferentes de trazer. O Vini eu sei que vai precisar de uma rampa de um elevador. Legal. Mas como que o Vini usa elevador? Não sei. Tem que entender o que o Vini tem de funcionalidade. Então é muito fundamental ter o protagonismo da pessoa com deficiência e o que o Cássio trouxe como tokenismo e essa perspectiva de generalização tira isso do ambiente. Tira isso completamente. E a gente deixa de incluir indivíduos, a gente passa a incluir deficiências. Um dos maiores problemas que eu vejo hoje dentro do trabalho de inclusão. Né? Uma coisa aqui que eu queria comentar é que hoje eu estava falando aqui antes com o Bruno, né, outro coordenador aqui da trilha, e a gente estava comentando que, na verdade, o normal é ser diferente, né, gente? Então, assim, a gente precisa realmente trazer a parte da inclusão, como entender, pelo menos do meu ponto de vista, que é você deixar acessível para todas as pessoas. Porque foi até, como o Vinícius comentou, sabe? Você pode até adaptar para aquele seu amigo, só que cada um vai ter ali um nível de diferença, algum nível de dificuldade. Então, acho que é muito importante a gente observar esse tipo de coisa, sabe? E agora,
Eu estava vendo aqui, gente, ninguém fez nenhuma pergunta. Queria convidar vocês novamente. Queria aproveitar também e pedir para vocês avaliarem todas as outras palestras, tá? Isso daqui, de novo, é muito importante para a gente continuar com essa nossa trilha. E o Álvaro, ele já está aqui se coçando, que ele tem uma pergunta muito especial para vocês. Se a primeira pergunta o pessoal achou que ia ser difícil de responder e conseguiram responder brilhantemente, queria perguntar para vocês como incluir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Falando especificamente desse público, tá, pessoal? Vini, Paula, Cássio, qual a dica que vocês dão, né? Cada um na sua vivência, né? O Cássio como uma pessoa com deficiência que já está trabalhando, o Vini aí com um trabalho fantástico de consultoria, a própria Paula também. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês. Quais são as dicas que vocês dão para as empresas, né? Bom, eu não vou fazer as honras de novo. Pode começar aí, qualquer um dos dois. Eu vou. Eu começo aqui. Acho que a gente deu várias dicas já, na verdade, né? Enquanto a gente conversava aqui, a gente falou vários pontos que são super importantes aqui, e de protagonismo, de um trabalho de inclusão que seja genuíno, um trabalho de inclusão que garanta acesso, de fato, às pessoas, que pense carreira, que pense desenvolvimento, né? Mas eu quero destacar um ponto específico que eu acho fundamental quando eu faço essa pergunta, né? Como incluir pessoas com deficiência? Eu acredito que muitas vezes essa pergunta ela vem muito recheada de um teor de dificuldade, de um peso, de como se a inclusão da pessoa com deficiência fosse árdua, fosse complexa, e muitas vezes ela só exige investimento de tempo, investimento de grana para adquirir recursos de inclusão de fato, um investimento nos recursos humanos, e aí vamos puxar o RH, nos recursos humanos que a gente desprende, né? Eu vi que comentaram no chat aqui sobre emprego apoiado, um dos possíveis investimentos para conseguir garantir a inclusão de pessoas com deficiência. Agora, eu não sei se necessariamente é difícil. Existe a perspectiva de que nós, pessoas com deficiência, quando adentramos o mercado de trabalho, a gente normalmente tem muita disponibilidade para encontrar os melhores recursos para a gente conseguir desenvolver o nosso trabalho. E se a gente já está há tempos no mercado de trabalho, o Cássio vai poder me reforçar muito bem aqui, a gente já tem 1001 maneiras de conseguir pensar a nossa inclusão e o nosso espaço. Então, a gente, muitas vezes, já é veículo de muito conhecimento da nossa inclusão. Eu não acredito que seja difícil, eu acredito que falta, de fato, a intenção de incluir pessoas com deficiência a partir de um olhar de potência, de olhar para o nosso potencial, de apostar naquilo que a gente pode desenvolver, de sair da perspectiva de que a gente não é capaz, né? Tirar a incapacidade, o capacitismo do caminho e falar um pouco sobre, de fato, a potência da pessoa com deficiência. A partir desse olhar e garantindo esse espaço, eu acredito que a gente tira muito das barreiras e consegue, de alguma forma, construir uma inclusão mais genuína e mais fácil de acontecer. Eu acredito muito que a dificuldade que normalmente a gente vê quando a gente fala, poxa, como que eu incluo pessoas com deficiência? Ela é uma dificuldade que está muito atrelada a esse preconceito inicial de, poxa, como que eu vou incluir uma pessoa que não é capaz? A gente é capaz. Partindo desse pressuposto, as coisas ficam muito mais fáceis. Exato, Vini. E falando no olhar RH mesmo, né? Já que o Vini chamou o RH aqui, eu acho que é isso mesmo que o Vini trouxe. A operacionalização é isso, né? São todas essas dicas que a gente já deu. Mas eu trago uma coisa, um aspecto assim muito importante que em todas as empresas que eu passei, eu precisei para fazer verdadeiramente inclusão, né? Sem ser essa inclusão aí para inglês ver aí que a gente já comentou. A gente precisa do apoio da alta liderança, precisa do apoio de toda a liderança e precisa que seja cultural, né? Então, não adianta eu estar ali no RH, né, uma coordenadora de desenvolvimento humano e organizacional, eu entendo a importância, eu sei que dá certo, eu sozinha não vou conseguir. Então, como todos os outros projetos que a gente tem dentro da empresa, a gente precisa ter o apoio da alta liderança, primeiro de tudo, porque a autoliderança dita cultura, né? A gente tem muita questão da cultura de alta liderança, e precisa do apoio dos líderes. É através deles que a gente consegue fazer aí essa inclusão nas empresas. Então,
para todos os projetos, quando eu não tinha liderança comigo, apoiando, olhando para que cargos a gente consegue incluir, para incluir verdadeiramente, olhando para salários, que os salários fossem iguais, né? E para tudo isso, não conseguia andar. E a partir do momento que eles compram, que a liderança compra isso com a gente, daí o negócio flui. Então, acho que essa é uma dica aí que eu deixo. Cara, muito legal. Perfeita a exposição de vocês dois. Eu acho que vocês falaram quase tudo. Eu só vou trazer talvez uma reflexão que possa somar isso, que é, eu acho que a tecnologia como espaço de empregabilidade, ela tem muito a ensinar para o resto das outras áreas, para os outros business, digamos assim. É claro, a tecnologia ela tem na sua essência a inovação, a disruptividade, né, a forma de procurar novas técnicas para fazer uma determinada necessidade humana ser atendida. E a tecnologia, eu enquanto programador, enquanto pessoa que eu antes de entrar na área de tecnologia de fato, eu dava palestras nos tribunais de justiça, enquanto advogado, enquanto operador do direito, e também pessoa que tinha ali um know-how na área de tecnologia já. Então, assim, eu ouvi uma frase uma vez que mexeu muito comigo numa conferência que dizia o seguinte: a tecnologia para as pessoas que não têm nenhuma deficiência aparente, ela facilita a vida. Para nós, pessoas com deficiência, ela viabiliza muita coisa. Ela torna possível muita coisa. E aí esse é o primeiro ponto da reflexão. O segundo ponto é, por que a tecnologia ela tem muito a ensinar? A tecnologia como espaço de trabalho mesmo. Porque uma vez que a gente tem a inovação no cerne, no core desse business, olhou-se para a diversidade, talvez, dentre as primeiras vezes na humanidade, como um valor agregado, né? Hoje se fala nas culturas organizacionais e numa forma de você atender o público, de você conseguir fazer com que o seu produto chegue às pessoas de forma a atender a real necessidade humana e as suas diversas variações, complexidades, etc., de que eu preciso de pessoas diversas compondo o meu time para produzir algo que seja para as pessoas, porque a sociedade é muito heterogênea, né? É muito plural. Então, a tecnologia, como business, enxergou isso e tem conseguido trazer, na minha opinião, com maestria, acho que de forma talvez como nunca visto, né? A revolução digital, a indústria 4.0, etc, 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 esse aspecto da inclusão como um valor agregado, né? E olhar para isso nos outros business, eu tenho certeza que faria qualquer diferença em qualquer nicho de empresa, né? Assim como é o Agile, né? Tem gente que aplica aí, o Agile ficou muito patente na área da tecnologia, mas pode ser aplicado em qualquer coisa. Assim como a cultura de entender que o valor da diversidade agrega muito, muito valor àquilo que está sendo confeccionado e produzido por aquela equipe, por aquela empresa, por aquela organização como um todo, né? Perfeito, cara. Se me permitir, eu só queria adicionar um ponto do valor agregado que o Cássio trouxe. Isso é a essência do meu trabalho e é por isso que eu trabalho com diversidade e inclusão, porque eu acredito que para além de ser fundamental a gente compreender o espaço que diversidade e inclusão ocupa nas organizações, por uma questão de sobrevivência, inclusive, das empresas, se a gente está falando de RH 5.0, né, de gestão de pessoas moderno, a gente está falando de people-centric HR, né, o RH centrado em pessoas, e diversidade e inclusão vira elemento fundamental, a gente deixa de falar, ai que bonito, ai que legal, quer fazer isso, e não, se você não faz isso, você está para trás. Se você não faz isso, você não vai crescer da melhor forma dentro desse mercado e dessa realidade que a gente convive hoje. Mas isso reflete nos números, né? Isso é fato, não tem como fugir mais disso, né? Perfeito, Cássio. Eu dei uma palestra no TDC Innovations e eu trouxe um dado que, para mim, ele é estruturante para todo esse debate, né? É a perspectiva de que empresas que trabalham com diversidade e inclusão, esses são dados da Deloitte,
chegam a ter 22% maior retenção. Retenção é a principal dor de qualquer empresa hoje, principalmente empresas de tecnologia. Retenção afeta pra caramba toda a realidade organizacional, principalmente quando no ambiente de pandemia, no ambiente full remote, né, todo mundo trabalhando de casa, a gente começou a ver uma competição muito grande de mercado com empresas internacionais aqui dentro do Brasil. Então, retenção virou chave para qualquer empresa. E diversidade e inclusão tem a potência de gerar retenção de uma forma incrível. Então, a gente já sabe os valores agregados. Recorrentemente, a gente vem reforçando os valores agregados de trabalhar diversidade e inclusão. Mas eu acredito que tem um valor fundamental e essencial dentro de todo esse debate, que é o valor de a gente construir espaços, eu vou reforçar de novo esse termo, mais seguros. Porque segurança psicológica talvez seja o tema de maior evolução desde que a gente entrou no cenário pandêmico e começou a mudar a forma como a gente gere e lidera pessoas. E aí eu vou puxar o gancho de uma coisa que a Paula comentou em relação à participação de liderança. Eu debato muito a participação de lideranças em relação à inclusão de pessoas com deficiência, porque as lideranças acham que elas vão ter que mudar para liderar uma pessoa com deficiência. E não é esse o caminho. Muito pelo contrário. Na grande maioria das vezes, o que as lideranças já fazem vai ser replicado com a pessoa com deficiência. O que a gente precisa entender é que contexto e que cenários eu preciso compreender para aplicar essa mesma gestão de pessoas que eu sempre apliquei e que eu sempre conheci. Então não existe segredo, não existe fórmula mágica, eu não mudo nada para liderar ou para conduzir processos com pessoas com deficiência. E a partir desse ponto a gente começa a entender que o fundamental que a gente está buscando é essa segurança para todo mundo. Só que quando a gente fala de pessoas com deficiência, essa segurança vem com outros contextos. Da mesma forma quando a gente fala sobre pessoas negras, sobre pessoas LGBTQIAP+, sobre mulheres no ambiente de trabalho, sobre mães, sobre etarismo, sobre todas essas pautas que diversidade e inclusão levanta. São contextos diferentes que necessitam de comportamentos diferentes para a gente garantir a mesma segurança. Segurança psicológica ela é única. Não existe segurança psicológica para mulheres. Não existe segurança psicológica para pessoas negras. Segurança psicológica é uma só. O contexto que a gente vive é que muda. E aí eu acho que está um dos grandes benefícios da gente discutir e levantar a pauta de inclusão. É a gente compreender que a garantia dessa segurança é muito mais ágil e muito mais eficiente quando a gente usa a diversidade e inclusão como veículo para isso. Como forma de garantir essa segurança. Porque diversidade e inclusão, na sua essência, é o quê? A gente acabou de falar o que é inclusão. É a gente garantir os espaços a partir de contextos e vivências diferentes. E isso é um dos principais elementos para a garantia de segurança psicológica. Aí esses dois pontos se conectam. E a gente começa a entender que tem um valor agregado gigantesco de construção de ambientes saudáveis de trabalho a partir de diversidade e inclusão. Se eu estou promovendo diversidade e inclusão, eu não estou promovendo só isso. Estou promovendo um ambiente mais saudável, mais seguro, de maior bem-estar, de maior segurança. E aí a gente começa a entender como essa pauta ela não é somente essencial numa perspectiva centrada em pessoas de RH, mas sim numa perspectiva de desenvolvimento organizacional saudável. Se eu quero que a minha empresa sobreviva, eu preciso falar disso aqui. Senão, não vai crescer, não vai sobreviver. Exato, Vini. Eu fiz bem... Posso? Só ia falar? Não, só ia complementar que o meu projeto lá de inclusão na Softplan, eu fiz exatamente isso. Eu comecei na alta liderança, fiz essa conscientização com os líderes, e eu vi que, às vezes, eles tinham eram reativos, às vezes, a isso, por não conhecer, porque depois que conhece, é fazer a mesma coisa, não tem mistério, né? E depois a gente partiu para os colaboradores, por uma conscientização geral, né? E quando eu fiz uma pesquisa, a gente estava completando um ano aí de projeto, né? Eu fiz uma pesquisa para saber como que as pessoas estavam, né, vendo essa mudança, que foi também uma mudança cultural ali dentro. Fiz pesquisa com as pessoas que estavam fazendo essa inclusão, com os deficientes que a gente tinha incluído e com colaboradores em geral. E tu ouvi coisas como, me sinto... eu me sinto acolhido, colaboradores que não eram deficientes, né? Eu me sinto mais acolhido, eu me sinto tenho orgulho de trabalhar numa empresa que faz isso. Então, tu vê que começa a ouvir coisas tão legais de colaboradores em geral, e não só das pessoas que a gente estava incluindo, né, como uma aceitação com o programa, mas em geral também. Isso é uma coisa que ecoa, né? Quando as pessoas pegam aquilo ali e veem o quão bom é para o dia a dia deles também, né? É isso mesmo.
Pessoal, excelente, viu? Eu queria comentar aqui o que o Pedro falou a respeito, né? Ele falou assim, bacana demais essa perspectiva. Vinícius, minha avaliação é a mesma quando a discussão é sobre neurodiversidade. O foco sempre fica no passivo de que aquela pessoa pode representar para o time, com aquele estigma de estabilidade ou da pessoa que não consegue ficar com cenários críticos ou complexo. Aí aqui eu até queria colocar também a próxima pergunta aqui para vocês. Qual a opinião de vocês sobre a lei de cotas? Então aí é uma pergunta realmente polêmica, gente. Por favor. Tem polêmica não, fundamental, não tem que tirar, acabou. É isso. Sim. Brincadeira, pode comentar aí, gente. Deixa eu começar, então, deixa eu puxar essa aí. Cara, existe um termo, né, jurídico que é social, onde se insere a lei de cotas, que é a questão das ações afirmativas, que tem uma única e exclusiva finalidade, né? Digamos assim, dar um up em um contexto, em uma conjuntura social que precisa de uma atenção, porque ela, de forma autônoma, esse segmento, esse problema social não conseguiu se regular, né? É o caso da lei de cotas. A análise que eu faço, eu não sei se todos concordam comigo aqui, né, que a gente pode ter posicionamentos divergentes aqui nesse respeito, mas é algo passageiro, é algo que seria excelente se não precisássemos, né? Esse é o ponto. Se a inclusão ela fosse uma realidade dentro do Brasil, nós não precisaríamos da lei de cotas, né? Se você cruza os dados estatísticos de pessoas em idade produtiva com a taxa de empregabilidade desse mesmo recorte populacional, em especial pessoas com deficiência, existem outras cotas, mas eu vou me ater a esse aspecto só, você tem uma discrepância muito grande, né? Você tem ainda um recorte da parcela de pessoas com deficiência que sobrevivem a partir de um salário mínimo que é pago com recursos públicos, né? Que está previsto na LOA, que é uma legislação, um benefício chamado BPC, Benefício de Prestação Continuada, que também deveria ser transitório e passageiro, mas vem ao encontro dessa necessidade, porque muitas pessoas estariam à margem da miserabilidade ou morrendo de fome se não tivessem esse recurso. Aí entra a lei de cotas como um caminho intermediário entre o ideal, que seria a inclusão maciça e massiva e efetiva desse recorte populacional no mercado de trabalho, para que o ecossistema social ele consiga ser autossuficiente, né? Então, a lei de cotas ela não é uma mamata, na verdade, ela é uma estratégia para que a sociedade consiga ser mais autossuficiente, porque se eu estou empregado, eu pago impostos, eu recolho para a previdência, eu contribuo, toda a coisa, a conjectura e o tecido social ele vai se regulando, né? Exato, Cássio. Nossa, eu super concordo meu sonho é que um dia a gente chegue nesse ponto, assim, de não precisar de lei de cota, coisa nenhuma, e as pessoas estão incluídas porque estão mesmo verdadeiramente, né? Mas eu sempre, tudo que eu trabalho, assim, eu procuro muito buscar a história, né? O porquê das coisas, né? E eu entendo também que a lei de cota é importante, né? Assim como o Cássio trouxe também, porque se a gente for olhar um pouquinho a história, eu tenho 41 anos, eu tenho um primo de 50, né? Então a gente está pensando aí, está falando coisa de 40 anos atrás, até menos, porque né, eu era grandinha já, que ele ficou deficiente visual com 9 anos e os meus tios fizeram uma edícula atrás da casa deles para esconder ele da família. Sim, eu fui conhecer ele depois de grande, que aí ele foi ter a vida dele, ele casou, mas ele viveu escondido numa edícula atrás de casa, gente. Então, a gente está falando, assim, de 35 anos atrás, não é? Lá, recente, né? 100 anos atrás, né? É muito recente. E eu estudei um pouquinho da história e realmente era isso que acontecia, né? Então, as pessoas com deficiência, os próprios pais tinham vergonha, né? Escondiam as crianças da sociedade. Então, isso foi uma coisa que foi superado com o tempo, né?
e aí a gente veio depois, então, com escolas. Por que as escolas eram diferentes? Por que as pessoas com deficiências não estudam na mesma escola com as outras pessoas? Né? Então, isso também era uma coisa, não há inclusão, né? Por que as pessoas estão separadas ali para estudar? Por que isso? Hoje em dia, não. E aí, quando a gente começa a pensar assim, poxa, meus pais, né, uma pessoa mais velha, vamos pegar aí os presidentes, os CEOs das empresas, não tiveram contato com essas pessoas e realmente não conhecem, não sabem da capacidade. Ok, a gente, né, vamos mudar. Mas o que eu digo, a gente pensando em história um pouquinho, o meu filho, ele tem várias pessoas com deficiência na sala dele. Então, para ele, ele adulto, com certeza vai ser uma coisa muito natural para ele entender que aquelas pessoas têm que estar com ele dentro da empresa. Ué, estudaram com ele, não estudaram? Né? Não passaram os anos com ele? Então, vão estar na empresa com ele. Isso para ele vai ser muito natural. Então, eu estou contando, na verdade, essa historinha para falar que eu acredito, sim, que no futuro, né, tendo aí os nossos filhos, esses jovens que vêm hoje em dia já com muita inclusão dentro das escolas, mesmo em outros lugares, em festas e tudo mais, que seja natural estarem juntos, todos juntos dentro de uma empresa, e aí a gente vai ter essa... Não precisa mais de uma lei de cota, né? Mas eu acredito, sim, que hoje em dia precisa, porque eu vejo muita empresa que ainda só faz por conta da lei, e a gente sabe que precisa, né? A gente precisa dar essa oportunidade para todos. Então, na minha opinião, hoje em dia, ela é necessária. Vai, Vini. A lei de cotas para a inclusão de pessoas com deficiência ela é de 1991. A gente está falando de 31 anos de lei de cotas, presente no quase 32, né? E dentro dessa realidade, hoje, apenas 3% das pessoas com deficiência ocupam algum emprego formal. Apenas 3% das pessoas com deficiência conseguem um emprego de fato. 24% delas trabalham, mas desses 24, 3% só trabalham em emprego formal, 21% estão no mercado informal. A gente tem 30 anos de lei de cotas e só 3% das pessoas com deficiência têm algum emprego formal. É muito evidente como a lei de cotas precisa ainda existir. Como, inclusive, a presença dela por si só não é suficiente. A lei de cotas não é suficiente para dar cargo da nossa inclusão. Vou traçar um paralelo para vocês entenderem. A inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior recebeu recentemente uma lei de cotas, se eu não estou enganado, em 2019, onde 10% das vagas dentro das universidades públicas deveriam ser direcionadas para pessoas com deficiência. Só que isso não incluiu mais pessoas com deficiência no ensino superior. Pelo contrário, aumentou muito mais a saída de pessoas com deficiência. Por quê? Porque não houve nenhum tipo de preparo para a inclusão da pessoa com deficiência dentro do ensino superior. E aí as pessoas com deficiência entravam nas universidades e não tinham recursos de acessibilidade para conseguir estudar. Os professores não tinham conhecimento, em sua grande maioria, principalmente os professores que estavam há mais tempo dentro das universidades, não queriam aprender e simplesmente ignoravam a presença daquela pessoa com deficiência. Então não adianta a gente só pensar a lei de cotas, vocês são perfeitos na análise de vocês, a gente precisa de ir além disso, e a gente precisa também compreender que a lei de cotas ela é um recurso paliativo, uma ferramenta paliativa dentro de um cenário completamente adverso da inclusão de pessoas com deficiência, e ainda assim ela não é suficiente. É tão fundo o buraco da inclusão da pessoa com deficiência que mesmo com a lei de cotas a gente não está presente no mercado de trabalho. Porém, é muito importante compreender que se a gente não acompanha o processo de lei de cotas com a garantia dos direitos estabelecidos na Lei Brasileira de Inclusão, a gente vai continuar sempre no mesmo lugar. A gente vai continuar sempre no lugar do subemprego, porque desses 3% de pessoas com deficiência que estão empregadas, quantas delas estão em subemprego? Quantas delas estão em espaços que não pensam no seu desenvolvimento, que não têm perspectiva de carreira, que tem uma remuneração ridiculamente baixa em comparação com o custo de vida e não garantem autonomia para a pessoa com deficiência? A gente não está nem contabilizando isso, a gente está dizendo 3% de pessoas com deficiência empregadas, mas a gente não contabiliza quanto dessas pessoas de fato estão em empregos que não têm qualquer perspectiva de desenvolvimento e de construção de carreira.
Então, a gente precisa entender um pouco melhor o que é o espaço de inclusão da pessoa com deficiência, para daí começar a discutir qual é a validade da lei de cotas. Por enquanto, se ela não existe, a gente simplesmente não trabalha. A gente já não trabalha com ela presente. Quando isso é obrigatório, quando isso gera pena para a empresa, imagina se isso não existisse. Então, a lei de cotas, repito a minha resposta inicial, ela é fundamental, ela é indiscutível, ela é o principal veículo de garantia de empregabilidade da pessoa com deficiência e não existe debate e polêmica em cima disso. Quem diz o contrário não entende o espaço da pessoa com deficiência. É bem simples. Agora, se ela é suficiente, não, ela não é. Isso de fato. A gente precisa de muito mais do que do que a presença da lei de cotas para garantir o espaço da pessoa com deficiência. E o que a gente está debatendo, discutindo aqui, é justamente a construção de programas que vão além da cota, que pensam de fato a inclusão da pessoa com deficiência como um recurso de garantia de espaço, de garantia de direitos. Que a Lei Brasileira de Inclusão fala bastante sobre isso, só que ela não dá as diretrizes e os caminhos. Aí é que gera a complexidade de todo o debate. Mas a lei de cotas ela é importante de existir. Se alguém está discutindo isso, gente, ou não é pessoa com deficiência, ou não entende o contexto da pessoa com deficiência. Eu vou deixar no chat para vocês aqui uma publicação que eu fiz próximo do Dia do Trabalho, trazendo outros dados em relação à inclusão da pessoa com deficiência também no ensino superior, trazendo um pouco de informação para a gente trabalhar com dados e números, porque isso é bem impactante também. E até ali a Lorena escreveu, né? Enquanto esse futuro não chega, né? O que as empresas podem, como as empresas podem ir além da cota? Assim como o Vini trouxe essa questão da lei das universidades, né? O Sistema S também tem cota, e eu acredito que a partir também ali de 2018, 2019. Então, uma parceria muito legal é o Sistema S, tá? Então, acho que trazer isso, né? É sempre a mesmo blá, 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 né? Porque eu não encontro pessoas qualificadas, não encontro pessoas que possam trabalhar para a minha vaga. Cara, traz a pessoa para dentro e treina, sabe? Eu acho que isso é ir além da cota, né? Contrata e treina. Quanta gente qualificada a gente tem dentro da empresa? Né? Uma empresa de TI, caraca, tem professores ali dentro que dão aula até fora de horário de trabalho. Então, treina, faz trilha, traz essas pessoas e treina. Né? Vamos fazer a nossa parte. Porque, né, de novo, as pessoas não conseguem, não chegam à faculdade. Realmente, tem vários amigos, principalmente deficiente visual, que tiveram muito problema. Aí tem que ir na justiça, pedir, sei lá, até esqueci o nome como faz, mas tem que ir na justiça para pedir, para ter um professor. Gente, é um trabalho que realmente cansa a pessoa, né? Ela desiste, ela fala, não, cara, não vou fazer isso. Não cansou, né? Então, eu acho que o que as empresas podem fazer é isso, assim, contrata e treina. A gente tem pessoas aqui dentro, né, dentro das empresas que conseguem fazer isso e treinar. Então, a gente não está conseguindo pessoa qualificada, tem problema com as universidades, tem mesmo, né? E se a gente for ver o problema, ele é muito maior do que as universidades também. Tem problema de calçada, né? O Vini é cadeirante, pode falar isso muito bem para a gente. Como é ir para uma faculdade? É muito simples, né, Vini, ir para a faculdade. Você não pega o ônibus, salta e vai, né? Então, a gente tem problemas, assim, que são gigantescos para as pessoas conseguirem chegar até a faculdade. Chega na faculdade, a faculdade não é inclusiva. Então, acho que a empresa não vai ser uma formação, uma graduação, uma pós, né? Mas a gente sabe que na TI tem muito a ser ensinado e tem pessoas dentro que podem fazer isso. Então, contrata e treina. Eu acho que isso aí é ir além das cotas. E aí, pessoal, a gente já bateu aqui nosso tempo. Queria saber se o Cássio e o Vinícius teriam alguma coisa para comentar rapidamente sobre o tema, por favor. Eu ia complementar, só que qualquer empresa que não investe em capacitação dos seus colaboradores, ela está fadada aí a ter problemas muito sérios, né, enfim, do ambiente organizacional. Então, por que não pensar nisso como uma forma estratégica para unir o valor que traz a diversidade, o cumprimento de um aspecto legal e a necessidade de atualização dos seus profissionais? E pagar mesmo, paga uma pessoa que vai ser um par, né? Dentro do TI a gente tem um termo que é o par programming, que muitas empresas adotam quando o colaborador novo chega. Você tem uma pessoa que te ajuda, independente da deficiência, tá? A se ambientar
no contexto laboral e ambiente de desenvolvimento daquela empresa. Então, por que não ter um par para qualquer outra coisa? Né? Para almoxerifado, no banco, seja lá onde a pessoa trabalhar. Né? Eleger uma pessoa que possa estar contribuindo e remunerar essa pessoa. Falar, olha, não, beleza, você vai ajudar a pessoa, você vai ensinar ela o processo aqui dentro, vocês vão trabalhar juntos nas soluções, chamam o terceiro setor, se for necessário, para falar, olha, as instituições que lidam com pessoas com deficiência, eles conhecem muito bem as particularidades daquelas necessidades. Então, olha, eu preciso de um leitor de telas tal. Se a pessoa com deficiência em si não sabe, porque isso pode acontecer, não é porque eu sou formado em direito que eu sou obrigado a ter um domínio exímio de tecnologia. Claro que eu deveria saber o mínimo, mas pode ser que eu não saiba como resolver aquele problema, né? Então chama o terceiro setor e fala, cara, você não tem um profissional que possa me ajudar, né? E aí entra aquela questão, né? Se estiver dentro do valor, dentro do escopo da gestão, tudo isso é possível, né? E aí é uma questão de cultura, como a Paula já reforçou várias vezes. Show. E Vinícius, você tem alguma coisa para comentar rapidamente para a gente encerrar? Não, acho que tudo que foi dito aqui já foi muito bem posto e acredito que a gente sai com muita coisa legal, né, construída aqui. Enfim, a gente conseguiu refletir sobre pontos bem essenciais. Assim, não sei se tem muito mais o que trazer. Tem muito mais, a gente tem, né? A gente não tem tempo. Mas muita coisa para trazer, a gente só não tem tempo. Muito obrigada, viu, pessoal, pela disponibilidade de vocês. Agora o Álvaro ele quer fazer aqui um adendo para encerrar, tá bom? Eu queria, né, agradecer por vocês terem aceitado o convite aí, esse desafio. Foram super bem, como o Vini mesmo falou, a gente teria que ficar aqui 3, 4 horas discutindo o tema inclusão. É um tema aí que está na nossa vida, né, como pessoa com deficiência, deveria estar, né, na vida de todas as pessoas. Então, mais uma vez, muito obrigado, Cássio, Paula, Vinícius. Deixem aí as suas redes sociais no chat para a galera depois seguir vocês, se quiserem perguntar alguma coisa, enfim, tirar alguma dúvida, discutir algum tema com vocês, tá bom? Muito obrigado